Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 2 de fevereiro do ano de 2021. Sejam todos muito bem-vindos e é uma alegria de minha parte poder me dirigir a todos vocês para compartilhar um texto da Palavra do Senhor hoje, a título de pastoral. Abra sua Bíblia, se você puder fazê-lo, ou acompanhe-me na leitura do livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Queridos, o contexto de Números 23, 19 é o seguinte: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, que atualmente fica na Jordânia, uma cidade localizada ao longo da margem oriental do Mar Morto, Números 22:1 registra isso. Ele contrata um homem de nome Balaão, que é filho de Beor, morador de Petor, uma cidade junto ao rio Eufrates, Números 22:5 registra isso. O Balaque contrata Balaão para amaldiçoar, para rogar uma praga contra o povo de Israel que passava ali pela região de Moabe. O povo de Israel não fez absolutamente nada contra Moabe. Estava quietinho. Aliás, pediu autorização para passar. Moabe aqui não deixou. O Balaão, ele é um caso muito particular. Ele é tido como um profeta, vive num país estrangeiro, não é do povo de Israel, e em si, ele não tem muita fé, não crê muito lá no Senhor Deus. Ao mesmo tempo, ele pratica ações mágicas, é tido como um adivinho, é um falso profeta. Mas era o que tinha para o momento. E Deus se serve dele para abençoar o povo. Lembremos-nos de que é com ele mesmo, o Balaão, que Deus usa uma mula. Abre a boca de um animal para falar com o outro. Então, um quadrúpede que fala com o bípede. E o quadrúpede vê o que o bípede não vê. Então, vamos lá. Esse versículo 19, ele está no contexto da segunda vez que Balaão, incitado por Balaque, se posiciona para amaldiçoar Israel. E pela segunda vez, Deus não permite que Balaão amaldiçoe Israel, pelo contrário, usa Balaão para abençoar Israel. Comentando esses versos, F.F. Bruce diz que Balaão fala a Balaque que não espera que Deus se arrependa. A Bíblia, na linguagem de hoje, tem uma versão muito interessante. Ele diz que Deus não muda de ideia. A Bíblia, às vezes, fala de Deus se arrepender, se arrepender entre aspas, ou a tradução correta do original seria doeu o coração de Deus. Mesmo porque o texto é muito claro. Deus não é homem para mentir e nem se arrepende. Ou seja, Deus é imutável, não muda, não tem alteração em seus desígnios e em seus propósitos. Deus não muda, nem altera nada por nada, muito menos por alguém. Champlin diz sobre a frase Deus não é homem, que Balaque esperava uma mentira da parte de Deus. Porque a verdade da questão era que Israel precisava ser abençoado e não amaldiçoado. Pelo que amaldiçoar Israel seria uma mentira. O homem mente. O homem engana. Deus não. Deus sempre diz a verdade, porque Deus é a verdade. É da essência de Deus ser verdadeiro. Deus jamais pode ou poderá mentir. Porque é uma situação fora dele.
Ele não pode mentir, porque ele é Deus. É da essência dele, é da natureza dele não mentir. Se ele mente, ele não pode ser Deus. E ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Deus não há e nem pode haver sombra de mentira, de engano, do falso, do não verdadeiro. Isso não pode acontecer. Em Deus, jamais. No caso de Números 23, um Deus que se arrepende, no sentido em que o homem se arrepende, primeiro, não seria o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Por quê? Porque veja, nós somos seres humanos, somos homens, mulheres, somos seres humanos. Quando a Bíblia fala do homem, fala do ser humano. O que é arrepender-se para nós? É apenas doer o nosso coração? Não. Arrepender-se é quando nós entendemos que cometemos um erro, que falhamos, que faltamos com alguma coisa. E aquilo, evidentemente, gera uma dor no nosso coração, não no órgão físico, mas no nosso ser interior, na nossa alma, no nosso coração. E aí, nós nos entristecemos pelo erro que cometemos, confessamos-nos errados e nos esforçamos para abandonar aquele erro, para deixar aquele engano. Então, Deus não pode mentir, não pode ter engano, e ele não se arrepende por causa disso. Primeiro, porque para ele se arrepender, ele teria que admitir que errou. Ele não erra. Ele teria que admitir que teve um engano, e ele não se engana, e nem comete enganos. Não tem equívocos em Deus. E ele não pode se arrepender porque esse processo de reconhecer erro, confessar e se esforçar para abandonar é do homem caído em pecado, não do Deus Santo Criador. Em segundo lugar, Deus não se arrepende no sentido de que o homem se arrepende, porque se fosse por aí, ele anularia o pacto com Abraão de ser o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus Santo. Isso seria moralmente errado e espiritualmente desastroso. Com a frase, tendo Deus prometido, não o fará, o mesmo Champlin, que a gente citou instantes atrás, diz que Deus sempre cumpre aquilo que promete. Em outras palavras, as declarações proféticas do Senhor, suas promessas infalivelmente se cumprirão. Deus comprometeu-se de modo inquebrantável de que abençoaria o povo de Israel de acordo com a sua inexorável vontade, diz Champlin. Nenhum poder, como o de Balaque, o de Balaão, ou de qualquer outra criatura, pode ou poderá afetar essa decisão divina, no mínimo que seja, ou que fosse. Ainda, esse compromisso inquebrantável de Deus, em sua promessa, visava o bem de todos os povos, e não somente do povo de Israel. Porque no pacto com Abraão, Deus diz que em Israel, por Israel, abençoaria todas as nações. Então, se ele viola o pacto com Abraão, ele quebra a consequência que é de bênção para todo o universo, para todas as pessoas. Então, ser um Deus que não quebra promessas é parte do pacto com Abraão. Por último, vale citar o comentário bíblico expositivo do Velho Testamento, que diz o seguinte: quando o texto cita a primeira bênção, Números 23, de 1 a 12, retrata Israel como um povo escolhido por causa do amor de Deus. A segunda bênção, que é onde o verso 19 está inserido,
que vai do versículo 13 ao versículo 24 de Números 23, mostra os israelitas como um povo conquistador por causa da fidelidade do Senhor. O Senhor não mente, de modo que todas as suas promessas e alianças são certas. É uma questão de tempo para se cumprir. Ele não muda nada. Portanto, seu caráter permanece o mesmo. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não é fraco. O homem é fraco. Erra, se arrepende. Deus não é fraco. Tem todo o poder para cumprir as suas promessas. E ninguém, em hipótese alguma, manipula o Senhor. E aí você talvez diga, mas pastor, por que isso é importante para nós? Porque nós nos relacionamos com esse mesmo Deus que não muda. Não muda por nada e não muda por ninguém. E isso deve gerar em nosso coração uma certeza, uma segurança, uma convicção de que Deus é fiel às suas promessas. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. Por exemplo, ele prometeu que está conosco todos os dias. Todos os dias. Não de vez em quando. Todos os dias. Isso ele prometeu. E ele cumpre. E sempre cumpriu e cumprirá, porque é dele. Ele não pode mentir. Ele não pode falar uma coisa que não faz. O que ele fala, ele cumpre. Se não cumpriu, cumpre ou cumprirá, a questão de tempo dele. Outra coisa, ele disse que está na pessoa de Jesus preparando um lugar para nós. E voltará para nos buscar, para que onde ele está, estaremos com ele. Isso é promessa, isso será cumprido. Não pode ser mudado, revogado, alterado. Isso é palavra de Deus. Outra coisa, ele disse, Jesus, que aqueles que o Pai lhe deu, ele, de modo algum, lançará fora. E o apóstolo Paulo diz em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é importante para a gente. Deus cumpre as suas promessas. Que nós nos apeguemos à graça do Senhor, sejamos consolados e confortados pelo seu Espírito Santo, por essa segurança. Deus não mente, porque é da sua essência ser a verdade. E ele não se arrepende, porque ele não erra, não se engana, e precisa confessar-se, abandonar, se esforçar para abandonar o erro. Deus não muda.